didático quanto a isso. Então, você pode ver isso também no Evangelho de Mateus. Toda essa didática perfeita desse tempo do ministério do Senhor. E quando o nosso Senhor chega ali no Monte Hermon, ele desce. Então, quando você toma esses 6 últimos meses do ministério de Cristo, você vai ver 4 grandes acontecimentos. O primeiro é inaugurado ali, que é a transfiguração. E se você observar bem, de maneira histórica, nós sabemos que o nosso Senhor, ele vai para Jerusalém. Então nós podemos olhar e ver apenas dentro de uma perspectiva histórica, dentro de uma perspectiva geográfica. Não é isso que o Espírito Santo quer que nós olhemos. O Espírito Santo, na sua palavra, ele quer que nós olhemos para 4 lugares. A transfiguração, a mesa do Senhor, o Getsêmani e a cruz. Quando o nosso Senhor, ele chega naquele monte da transfiguração, e nós podemos ver que em cada um desses lugares, nós podemos perceber uma grandeza de exposição, uma exposição de assuntos. Vamos observar claramente. Esses últimos 6 meses do nosso Senhor, eles podem ser divididos então em 4 partes. Não podemos pensar em 4 lugares. Não podemos olhar de maneira histórica. Nós temos que pensar em 4 eventos. Apenas 4 eventos estavam no coração do nosso Senhor. A transfiguração, a mesa, o Getsêmani e a cruz. Vamos olhar primeiro aqui a transfiguração. Se você estudar Mateus capítulo 17, os versículos 1 a 8, e também Marcos capítulo 9, os versículos 2 a 8, e também Lucas, o capítulo 9, os versículos 28 a 36, você vai ver que todos estes capítulos, eles tratam da transfiguração. E cada um deles mostra um aspecto distinto e muito importante. Como, por exemplo, em Mateus capítulo 17, os versículos 1 a 8, a ênfase está na filiação do Senhor. O relacionamento entre o pai e o filho. Essa é a ênfase de Mateus. Marcos, no capítulo 9, os versículos 2 a 8, a ênfase está na comunhão. Ali você vai ver que Marcos, ele dá uma ênfase na presença dos discípulos ali, daquela grande, extraordinária experiência. João chega a dizer assim, no capítulo 1, versículo 14, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Pedro, ele vai descrever lá na sua segunda epístola, no capítulo 1 e o versículo 16, nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então a ênfase de Marcos está na comunhão. Eu não estou entrando em detalhes. Mas aqui, se você olhar de maneira clara, objetiva, espiritual, lendo a Bíblia, como ela precisa ser lida, com a ajuda do Espírito Santo, é isso que você vai ver. E a terceira ênfase aqui, de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36, está na oração. A oração. Então nós temos 3 pontos, filiação, comunhão e oração. Se você tomar esses 3 pontos, você vai ver que foram os fundamentos daquilo que o nosso Senhor esteve sustentado para passar pelas demais experiências. A experiência do Getsêmani e a experiência do Gólgota. Agora, vamos para o segundo ponto, o segundo fundamento, a mesa, a ceia. Lucas capítulo 22, é onde nós vamos ver esse assunto sendo exposto do ponto de vista objetivo. Agora, João capítulo 13 até o capítulo 17, é onde nós vamos ver esse assunto sendo exposto de maneira subjetiva. Os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João compreende todo o cenário da mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Nunca esqueçam disso.
esses capítulos, tudo que ocorreu ali. Alguns estudiosos acreditam que esse período ali foi de aproximadamente de 4 a 6 horas que o nosso Senhor Jesus esteve com os discípulos, naquele cenáculo, onde ele estabeleceu a sua mesa. E vendo isso, do ponto de vista desta mesa, nós vamos ver a riqueza daquilo que ela representava no coração do Senhor. O que era aquele momento que ele estava com os discípulos. Lucas registra assim, o Senhor, nas palavras do Senhor, há tanto tempo desejava ansiosamente comer dessa Páscoa, antes do meu sofrimento. A frase aqui, desejava ansiosamente, ela é apenas um termo no texto original, eptumeu, que significa ardente desejo. Essa palavra, ela é muito importante na sua origem, porque ela fala de algo onde uma pessoa gira em torno, isto é, algo que gira em torno, ou aquilo que atrai sua atenção, aquilo que atrai a sua emoção, aquilo que atrai os seus sentidos. É uma palavra muito forte, de maneira que essa era uma das palavras que também os gregos usavam para definir amor, um desejo forte, um desejo obsessivo, um desejo compulsivo. Então, meus irmãos, eu quero dizer algo para vocês. O nosso Senhor, ele não usava essa palavra não fazia parte do seu vocabulário, mas aqui fez. E ele colocou essa palavra de maneira muito distinta. E aqui, irmãos, com reverência eu digo para vocês, aquela mesa era uma obsessão do Senhor. Não simplesmente pelo fato dele estar ali sentado com seus discípulos. Nós vamos estudar isso depois, numa outra oportunidade. E nós vamos ver especialmente o capítulo 13 aqui. Nós vamos entrar um pouco dentro desse capítulo. Porque esse capítulo é profundamente perscrutador. Esse capítulo vai nos mostrar, 1 Coríntios 10 e 11, sobre os assuntos que envolvem amor, humildade e serviço. E o Senhor trouxe isso para a sua mesa. E por quê? O Senhor trouxe o assunto da humildade, do amor, da humildade e do serviço. Então nós vamos ver isso ainda. Porque isso perscruta, isso nos corrige, isso nos disciplina e nos exorta a vermos a grandeza daquilo que é a mesa do Senhor, o quanto ela é prática. Ela não pode ser um evento secundário. Ela deve ser um evento distinto. Ela deve ser um acontecimento semanal para nós, regulador da nossa devoção, do nosso amor e do nosso serviço. Então, amados irmãos, os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João, esses capítulos, eu digo para vocês, eles compõem aquilo que podemos chamar o coração dessa epístola, ou desse evangelho, perdoe-me, o coração desse evangelho, o Evangelho de João, o coração dele está aqui, nestes 5 capítulos. E vamos avançar um pouco. O outro fundamento é o Getsemane. O Getsemane, ele foi para o nosso Senhor como que um prelúdio da sua cruz. O Getsemane. Aqui nesse Getsemane, nós podemos ver pelo menos os 4 ingredientes do cálice que o nosso Senhor bebeu. Os 4 ingredientes do cálice que o nosso Senhor bebeu. O primeiro ingrediente foi a apropriação antecipada da culpa no nosso lugar. A apropriação antecipada da culpa em nosso lugar. Se você observar, irmãos, todos estes lugares por onde o nosso Senhor passou, foram lugares de oração, foram lugares de comunhão. Todos estes lugares. A transfiguração, oração, comunhão. A mesa, oração e comunhão. Nós vamos poder ver depois a oração do Senhor, capítulo 17 de João. Oração, comunhão. Aí você sai do Getsemane, sai da mesa, vai para o Getsemane, oração, comunhão. Aí você vai para o Gólgota, oração, comunhão. Isso sempre marcou a vida do nosso Senhor. Como a igreja precisa
entender que esses são fundamentos práticos. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nós queremos mais, irmãos? Nós queremos um modelo moderno de igreja? Não. A nossa batalha de todos os dias é ser a igreja do Senhor Jesus, custe o que custar. Podemos